Quem estava aqui no domingo passado, eu deixei um impasse teológico, que foi aquele ali. A existência do mal e suas manifestações frente à vontade, o poder e a bondade de Deus. Como é que a gente entende a existência do mal e o que o mal faz, né? Os males e o poder, a vontade, o poder e a bondade de Deus. Nós falamos que a soberania de Deus, ela se apoia na vontade, no poder, e eu acrescentei, né, na bondade e na sabedoria. Então, o querer de Deus, o poder de Deus e o ser de Deus é que faz ele ser soberano, né? Então nós falamos isso, foi? Amém? Quem estava aqui? Amém. E aí a gente deixou isso que é um dilema, não sou eu que inventei isso não, isso existe, né, nos estudos, né, nas academias da vida, esse dilema aí, eu fiquei estudando um pouco, a gente vai ver, né, um pouco sobre isso, que é, se Deus é bom, Ele não é todo poderoso, e se Ele é todo poderoso, então Ele não é bom, né? Esse é um dilema que algumas pessoas colocam para justamente mostrar como é que Deus ele é bom e Ele permite tanto mal na terra, né? E se Ele permite tanto mal na terra, Ele pode até ser bom, mas Ele não é todo poderoso. Por quê? Porque Ele deixa acontecer determinadas coisas, né? Então isso cria uma confusão, né? Principalmente na cabeça daqueles que não querem, né, se render ao próprio Deus, certo? Aí a gente viu algumas coisas, vou pular isso aqui, né? Isso aqui tem a ver mais. E aí, vamos lá para o impasse, né? Aí uma observação. Eu vou falar, certo? Se você tiver alguma coisa para falar, não sei se é melhor você deixar desenvolver, né, o pensamento e depois a gente abre para conversa, né? Pergunta. Ou a depender, você pode perguntar. Essa sentença, né, que eu acabei de dizer, de que se Ele é bom, Ele não é todo poderoso, se Ele é todo poderoso, Ele não é bom, eu coloquei aqui essa observação, que essa sentença nasce quando pensamos na existência do mal. Eu penso na existência do mal, aí eu penso em Deus, eu penso no Deus bom e penso no Deus todo poderoso, né, em outras palavras, onipotente. Como é que eu vou pensar essa questão da existência do mal? Como conciliar a bondade e a onipotência de Deus frente ao mal e tantos males, né? Então, para nós, eu acho que ainda é um pouco mais fácil, né? Porque a gente crê no que está escrito, tal, crê em Deus, mas para quem não tem a mesma visão que a gente, não tem a experiência, né? Então, essa frase, essa sentença, ela vem justamente por causa do mal que existe. Ninguém pode negar, né, que o mal e os males estão ao nosso redor, ao nosso derredor, né? Aí tem um versículo que geralmente é tradicional, que todo mundo, quando a gente não entende alguma coisa, a gente usa esse versículo aí, que é Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que as cumpramos. Então tem coisa que não está revelada. Então se não está revelado, verdadeiramente é difícil a gente entender, né? Mas as coisas que estão reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que nós cumpramos. Agora a gente não pode pegar esse versículo para também não investigar, né? Às vezes a gente pega esse texto para mostrar a nossa falta de vontade, vamos dizer assim, vamos dizer outra coisa, de pesquisar, né, de estudar, de perguntar ao próprio Deus, né? Deus, o que é isso? Como é? Tal. Ver pessoas que estudaram também, né, para poder ver se traz alguma iluminação, alguma luz, certo? Mas esse versículo é tradicional e ele faz sentido. Realmente tem coisas que Deus não falou, como é que eu vou saber? Então a ciência especula, né? A gente fica cutucando, até a teologia, né? A gente às vezes não tem resposta, porque não está revelado, então não tem resposta. Ele chama de especulação, né? Alguém diz, não, acho que foi assim, por isso, é isso aqui, tal. E esse tema é um tema difícil também, né? Então, talvez um pouco disso aí a gente tem que dar no coração, ou seja, talvez eu não tenha uma resposta tão assim, precisa, né? Por quê? Porque é um tema difícil, certo? Principalmente se você
experimenta ou experimentou algo na sua vida, né? Que chegou na sua vida e você diz, como é que isso chegou na minha vida, né? Né? E às vezes a gente acha que a gente não merecia passar por determinadas coisas. Principalmente nós cristãos, né? Mas eu sou filho de Deus, né? Eu sou cristão, eu creio nas Escrituras e por que isso aconteceu comigo, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso, tá bom? Aí eu coloquei uma coisa que eu queria dizer. A bondade de Deus, eu quero defender isso aqui, né? Eu quero defender algumas coisas para depois a gente entrar na sentença. Primeiro, a bondade de Deus, ela faz parte da sua essência. Isso a Bíblia fala de forma clara, né? Deus, Ele é bom. Então a bondade de Deus faz parte do que Ele é, da essência de Deus. Você não pode negar que Deus é bom, certo? A Bíblia fala em vários textos essa verdade do Deus que é bom. Eu queria que você me ajudasse, tá bom? Ou seja, Ele não precisa de nada nem de ninguém para ser bom. Isso é ser bom, né? Vamos ver aí, alguém abra Salmo 25, 8, 34, 8, Lucas 18, 19 é aquele texto quando as pessoas chegam para Jesus e dizem, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus, certo? Mas vamos ver os outros, Salmo 25, 8, 34, 8, 1 Timóteo 4, 4. Quem achou? Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará os nossos pecadores. Que texto lindo, né? Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Tá? 34, 8. 1 Timóteo, né? 4, 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido como ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é sacrificado. Amém. Santificado. Ele está falando de alimentos, né? Que você pode comer, mas aí Paulo diz assim, tudo que Deus fez é bom. Todo alimento é bom, né? Porque veio de um Deus bom. Ele está falando, na verdade, aí do sacrifício, né? Aquela coisa, pode isso, pode aquilo outro. Quem achou Salmo 34? Provar e ver que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provar e ver que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, a gente pode dizer isso, digamos assim, de forma bem categórica, né? Deus, Ele é bom. E a bondade dele faz parte da essência dele, né? Não dá para tirar isso de Deus. Não dá para tirar isso de Deus, certo? E Tiago 1,17, acho que diz, toda a boa dádiva, né? Todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em que não há mudança alguma nem sombra de variação. Então toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em que não há mudança alguma nem sombra de variação. Ou seja, Ele é quem faz essas coisas, né? Agora, então essa é a primeira coisa que a gente quer deixar como um fundamento, né? Para a gente entender a sentença, se Deus é bom, Ele não é todo poderoso, se Ele é todo poderoso, Ele não é bom, a gente tem que colocar primeiro uma pedra fundamental na sentença. Primeira sentença, Deus, Ele é bom. E essa bondade de Deus é parte da sua essência. Eu vou repetir isso aqui é interessante. Ele é bom em si mesmo. Deus não é bom em nada, nem em ninguém. Ele é bom nele mesmo. Irmão, essa questão da soberania de Deus, né, ela é assim, ela é fortalecedora, sabia? E ela também confronta a nossa altivez. Quando você começa a olhar quem Deus é, você olha para você vai dizer, misericórdia, Deus, né? Miserável que sou. Ao mesmo tempo você se alegra pelo que Ele fez na sua vida, mas essa doutrina da soberania de Deus, ela no bom sentido, ela dá uns tapinhas na cara da gente, diz quem é você, né? Diante do Deus que Ele é. Então Ele é bom em si mesmo, Ele não precisa, isso é interessante, Ele não precisa de nada nem de ninguém para ser bom. Certo? Então Ele não precisa de nada e nem de ninguém para ser bom. Deus não precisa que eu faça alguma coisa para Ele ficar bom. Ele já é bom. Certo? É diferente da gente, nem sempre a gente é bom sem ter alguma coisa que nos motiva, né?
Às vezes até do próprio Deus. Deus nos motiva e a gente é bom, né? Perdoai as nossas dívidas como eu vos perdoei. Ou seja, você primeiro recebe para você dar. Ele não recebe nada de ninguém, irmão. Ele já é, certo? Então esse é um fundamento para a gente entender a nossa sentença. A segunda, né? Estou defendendo essas coisas aqui. É que Deus ele é onipotente, ou seja, ele é o todo-poderoso. A Bíblia deixa também claro isso. Não podemos negar essas duas verdades, da bondade e da onipotência de Deus, né? E o negócio é botar ela frente aos males. Então, ele pode por si mesmo, ele não precisa de nenhuma interação externa. Deus não precisa de força externa de ninguém, nem de nada, para ser todo poderoso. Ele é também dele mesmo, certo? Então ele não precisa, como alguns super-heróis, eles vão subir até o sol para renovar a força dele. Ele não precisa nada disso, ele já é bom, ele já é todo poderoso nele mesmo, não precisa de nada, não precisa comer para ficar forte, né? Não precisa pedir alguma coisa, clamar alguma coisa maior que ele, a gente já sabe que isso não existe. Então vamos ver aqui, ele se apresenta a Abraão. Vocês me ajudam nos textos aí para a gente, é interessante ler, porque são textos para não ficar. Abraão, Deus se apresenta a Abraão, 17:2, ele fala. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conceito entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Deus se apresenta e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É uma revelação do El Shaddai, né? Do Deus Todo-Poderoso. Então eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu vou fazer acontecer na sua vida o que eu te prometi. Ou seja, você vai ter feito, né? Com 99 anos. Você vai ter o que eu disse que você ia ter. É um negócio demais. Isaías 37:16. Tem vários textos que falam do poder. Leia, pode ler, filho. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então ele diz: o Senhor é o Deus que eres e que, né, alivia Todo-Poderoso. Então tem vários textos, né, irmão? Então isso aqui não vai demorar disso aqui, a gente defende isso aqui, né? A Bíblia deixa claríssima essa questão do Deus bom e do Deus Todo-Poderoso, certo? E orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Eu vou dizer que é Todo-Poderoso, mas aí eu seja Deus que é sobre todos os reinos da terra, né? E aí, quem lembra desse texto que ele está falando? Está falando de quem? É a doença do rei. Lembra? Aí Deus levanta o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias e diz: arruma a tua casa porque você vai morrer, né? E aí ele se vira, e aí a oração dele começa a falar: Deus, tu és o Deus sobre todos, tal, tarará, tarará. Aí o que é que Deus faz? Isaías estava saindo na porta do palácio e ele volta, vai lá dizer a ele que vou dar mais 15 anos para ele. Olha que coisa, né? Então, se a gente for pegar aquela ideia dos dias contados, viu, irmão? Né? Deus aí botou mais 15 na conta desse abençoado aí. Deus botou mais 15, né? Ele ia morrer, né? Mas aí Deus deu mais 15 anos. Então Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então ele pode dar e ele pode tirar, né? A Bíblia também deixa claro isso, que ele dá e ele tira. Ele levanta, eleva e abate, né? Isso é esse atributo de Deus, a onipotência, Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia deixa claríssima essa questão. Quem crê na Bíblia, né, da bondade e da onipotência de Deus, certo? Aí a gente vai tentar então botar agora o mal nesse bolo aí, nessa equação. Vamos botar o mal aí, que é o que a gente está defendendo, a gente está trazendo aqui para estudar, né? Se Deus é bom, ele não é todo-poderoso. E se ele é todo-poderoso, ele não é bom. E por quê? Por causa da existência do mal.
Aí eu coloquei, o mal existe? Mal existe? Sim ou não? Para Agostinho, o mal não existe. Quem foi Agostinho? Agostinho foi um doutor, né, da igreja. 300, 400 por mais ou menos. E aí tem eu até botei até no negócio nosso da Ciberas Casa, né? Que parece que foi atribuído a Aires, que Aires defendeu isso. Mas antes de Aires, Agostinho já defendia essa ideia. Certo? Depois Tomás de Aquino são doutores da igreja. Certo? Falando da igreja no geral, certo? Não estou entrando no ser católico, certo? Mas doutores da igreja. Então Agostinho dizia assim: não, o mal não existe. Quer dizer que o mal não existe. Como é que ele defendia essa ideia? Porque o mal, segundo ele, né, é a ausência do bem. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Isso porque ele dizia: se o mal existir, aí como responder a isso aqui? Então, na cabeça de Agostinho, o mal não existe. O mal, ele é a ausência do bem, certo? Então, quanto mais longe do bem, mais mal a pessoa é. E aí, se o mal existir, aí como é que eu vou responder isso aqui, né? Deus criou todas as coisas. Isso aqui é lógica. Isso aqui é chamado de silogismo, certo? É uma lógica. Se Deus criou todas as coisas e o mal é uma coisa, portanto, Deus criou o mal. Essa ideia aqui. Repare, se Deus criou todas as coisas e o mal é uma coisa, o mal existe, então Deus criou o mal. Né? Aí ele fala isso aí. Se as duas primeiras premissas, né, ou as duas frases primeiras são verdadeiras, então a conclusão é inescapável. Por isso que ele diz que o mal não existe. Ele dizia, né? Ele dizia que o mal é a ausência do bem. É um negócio, isso aqui é teologia, né? Profunda, né? Não, que eu estou falando, porque realmente, né? Entra numa área, como eu falei, né? Talvez seja uma área que a gente não tenha tanta então foi esse mesmo, em geral. Mas prestou atenção, por isso que ele defendia que o mal ele não existia, o mal era a ausência do bem. É como se o mal não tinha existência própria, né? Ele na verdade era uma falta. O mal era a falta do bem, certo? A cabeça dele. Aí Agostinho ele dizia assim, para ele encontra essa ideia, certo? De que o mal existe. Ele falava assim: todas as coisas que Deus criou são boas. Né? Então ele podia ter criado o mal, a cabeça de Agostinho. O mal não é bom. Porque o mal é mal. O mal não é bom. Portanto, o mal não foi criado por Deus. Cabeça dele. Por isso que ele defendia que o mal não existe. Certo, irmãos? Vai acompanhando aí. Perceberam esse negócio outro aí? Essa lógica, essa sentença aí? Todas as coisas que Deus criou são boas. E o mal não é bom. Logo, portanto, o mal não foi criado por Deus. Gênesis 31 diz: Deus, depois que criar todas as coisas, ele disse: isso é muito bom. Tudo que eu fiz foi muito bom. Né? Muito bom. Então não teve mal. Se foi muito bom, não teve mal. Certo? Aí a segunda, né, que também ele usa para defender essa ideia dele. Deus criou todas as coisas. Deus não criou o mal. Portanto, o mal não é uma coisa. Está dando na cabeça, mas só para a gente pensar, né? Então essa ideia de Agostinho, né? E depois os outros defenderem. Também tem gente contra isso, né? Mas é bem interessante. Como pode ser criado bom, né? Se afastar do bem? Deus criou o bom, né? Tudo é muito bom. E aí o bom ficou mal? O bom ficou mal? Né? Então aí como pode ser criado o bom, pensando aqui no homem, né? Se afastar do bem.
eu aqui vou tentar então dar uma definição do mal, certo? Pegando essa ideia de Agostinho e outras ideias para tentar dar uma definição do mal, para depois a gente jogar o mal na equação lá, na bondade e no poder de Deus, na onipotência de Deus, certo? Então eu coloquei a perfeição, entre aspas, na criatura não era plena, como é em Deus. O homem era muito bom, mas não era perfeito. Embora tenha um texto em Eclesiastes que Deus criou, né, o homem, todas as coisas perfeitas, mas o homem perfeito ele buscou várias invenções. Mas como é que um perfeito fica imperfeito? Né? Se o ser é perfeito, ele não deveria ficar perfeito. Então, na verdade, a ideia de perfeição no homem não é a perfeição como a gente vê em Deus. Ou seja, Deus tem uma doutrina doida agora, né? Não é tão velha não, que Deus está melhorando. Sabia que tem uma doutrina contemporânea que diz que Deus ele também está aprendendo. Tem essa doutrina aí, irmãos, que Deus está aprendendo. Repare que ideia, Deus está melhorando. Deus ele já é tal, mas ele está melhorando. Isso é um absurdo para a Bíblia, né, a teologia clássica. Ou seja, que Deus está melhorando, Deus já é. Ele nem melhora, muito menos piora, né? Ele já é perfeito. Mas o homem não é, ou não é perfeito como Deus é perfeito. Certo? Então é uma perfeição, entre aspas, relativa. Mas e os anjos? Aí tu chegou nos anjos ainda, mas também os anjos. Se os anjos foram perfeitos, na perfeição como a gente entende de Deus, né? Eles não teriam errado. Tem a teoria. E a própria palavra dele diz que ele não sabe. Mas o pessoal vai frente, isso aí. Tem uma dessas, se você depois quiser dar uma buscada, né? Eu não sei o nome da doutrina, mas esqueci o nome. Mas a ideia é essa mesmo, é um Deus que está melhorando. Certo? Tem um nomezinho. Repara, então, nem os anjos, nem os homens, nem Adão e Eva, nem ninguém era perfeito no sentido pleno da palavra perfeito. Como ninguém é bom, a não ser Deus no sentido pleno do bom. E o que eu quero dizer com isso? É que se é bom, não se estraga. Perfeitamente bom. Perfeitamente bom é Deus. O homem é bom, mas não é perfeitamente bom. Se a gente entender isso, fica meio maluco. Como é que o perfeito fica imperfeito? Como é que o bom fica ruim? Certo? Então, na verdade, a resposta para essa ideia do mal é porque Adão e os anjos eles se corromperam, né? É porque é uma perfeição, a perfeição da criatura, somente do homem, né? Não era plena como era em Deus, certo? Muito bom, né? Ele era muito bom, mas não era perfeito. Deus não disse assim, fez o homem, pelo menos em Gênesis, né? Eu não olhei no original, em Eclesiastes, que é aquilo que ele dizia lá. Mas em Gênesis ele não disse, fiz o homem perfeito, né? Eu fiz, tudo que eu fiz foi perfeito, né? Ele foi muito bom. No sentido de que foi algo, foi bem feito. Bom. Teologia do processo. Teologia do processo, Teologia do processo. E justamente do processo. Né? Está dizendo, né? É uma loucura esse negócio. É uma loucura, um satanás isso. Ou seja, fazer um Deus a minha imagem, né? Não eu a imagem de Deus, é Deus a minha imagem. É coisa do satanás mesmo. Mas é isso mesmo, você fazer um Deus a sua imagem e não você ser a imagem de Deus. É diferente, irmão, viu? Eu ser a imagem de Deus é diferente de Deus ser a minha imagem. Deus é Deus, certo? Acima de tudo. Eu recebi, o homem, principalmente o ser humano, recebeu muita coisa de Deus que ninguém recebeu, nem os anjos. Mas ele é muito mais do que a gente, certo? Não pode achar que Deus, ele se baixa, né? ele desce para ficar no nosso nível. Ele desce para ficar no nosso nível. Se ele ficar no nível dele, ninguém chega lá. Ele desce, certo? Ele desceu e desce. Mas vamos lá. A criação, eu estou tentando
trazer uma ideia, né, do mal, como é que o mal surgiu. Então, primeiro é que o homem não era, nem os anjos, eles eram perfeitos no sentido pleno da palavra, certo? Senão eles não se estragaram. A criação foi criada livre, e por ela ter sido criada livre, aqui é outra coisa para responder, né? Porque o mal veio. A criação, que foi criada livre, poderia, vou ter que conquistar entre aspas, mas eu vou ter aqui entre parênteses, potencializar, consolidar, certo? Ou perder essa perfeição, que é o tal da natureza do bem e do mal. Entenderam isso que eu falei? Então, se o homem não era perfeito em si mesmo, ele precisava buscar a perfeição fora, né? E a liberdade que Deus deu ao homem, ou deu aos anjos, né? Está falando dos homens aqui, fez com que ele, ou ele ia, digamos assim, aí sim era um processo, ou ele ia progredir, né? Ele ia melhorar, ou ele ia piorar. O que aconteceu com o homem? Piorou. Ele deu para trás, porque ele foi e pecou. Ele desobedeceu a Deus, então o que fez? Ele recuou. Aquilo que era muito bom, agora não é nem muito bom, não era. Ficou, na verdade, a natureza do bem e do mal, ou mal. A natureza, na verdade, de Satanás. Né? E se ele não comesse da árvore, né? Que isso aí é um absurdo. Mas se ele não comesse da árvore, e ele comesse da outra árvore, lembra? Que essas árvores, eu particularmente acredito que era literal, certo? Mas bem que não fosse literal, seja só uma forma de dizer, de obedecer e desobedecer, certo? Se ele, ao invés de comer, as duas estavam juntas, irmão, pela Bíblia fala, no meio do jardim, né? A Bíblia diz que as duas estavam no meio do jardim, e Deus só proibiu dele comer daquela, eu não sei se estava na esquerda ou na direita, a do conhecimento do bem e do mal, mas as duas estavam plantadas no meio do jardim. E uma é a árvore da vida, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Obediência e desobediência. Né? Lembra desse negócio? É interessante. Aí o homem desobedece. Ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Certo? Ele se corrompeu. E se ele não tivesse comido? E ele comesse da outra, é como se aquela perfeição parcial se tornaria perfeita. Por quê? Porque quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, você sabe a sentença, como é que Deus diz lá? Para que ele não volte e coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Aí Deus coloca o querubim lá com a espada de fogo. Então, na verdade, eu não queria que ele agora comesse, porque o estado dele era de corrupção, né? Na teologia chama de depravação, depravado. Então, se ele comesse aquilo ali, ele ia trazer, levando ao pé da letra, né? Ia trazer um corpo imortal, mas corrupto. Aí Deus proíbe, né? Te expulsa. Deus expulsou porque simplesmente quis tirar ele do Éden. É porque Deus disse que esse cara vai fazer um estrago pior, então vamos tirar ele daqui. Certo? Então, quando o homem desobedece a Deus, ele faz o que é muito bom ficar ruim. Ao invés dele avançar, ele recuou. Certo? Ele usou a liberdade que Deus deu. Deus criou a criação, né, livre. E a criação aqui, o homem, ele preferiu, né, desobedecer a obedecer. Caiu. Ok. Aí foi quando o mal entrou, né? Que o mal, na verdade, foi ele, segundo Agostinho, ele se afastar do propósito, né? Mas aí o mal, ou as consequências do pecado, se você quiser trazer para fora. Mas vamos lá, tem mais uma coisa. Aí o que seria o mal? Né? Segundo Agostinho, né? A gente pode dizer que tem sentido isso, certo? Não sei se em pleno, mas a ausência do bem, certo? O mal seria uma tomada de decisão de ir contra o bem, ou ir contra a palavra, ou contra a vontade de Deus. Então, quando eu decido ir contra a palavra, eu estou sendo instrumento do mal, ou contra o bem, certo? E
E esses textos a gente conhece, né? Gênesis 2,17, o Senhor proíbe, diz assim, toda árvore do jardim comerás livremente, mas a que está no meio do jardim, né? Dela não comerás, pelo dia que comer, certamente morrerás. E Gênesis 3,6 diz que ela pegou, era agradável à vista, boa para dar entendimento, tal, ela pegou a fruta, comeu e deu ao seu esposo, né? E ele comeu também, certo? Então, foi uma tomada de decisão, a gente chama de livre-arbítrio, né? Para quem gosta mais disso, livre-arbítrio, liberdade, certo? Uma tomada de decisão de ir contra o bem. Então, repare, irmão, o mal é algo que é contra o bem, é algo que vai contra o certo, contra a palavra. Tudo que é contra a palavra é mal, certo? Eu não pego a ideia de Agostinho plenamente, eu acho que ela tem uma parte da verdade, né? Ou seja, que o mal é a ausência do bem, mas o mal também é uma tomada de decisão de ir contra o bem. Porque quando a gente faz o que é bem, quem se dá bem é a gente mesmo, até rima, né? Quando eu faço a coisa certa, quem é que ganha? Em tese sou eu mesmo, né? Se eu faço as coisas direitinho, se eu sigo o que é normal fazer, em tese eu ganho, sem problema. Quando eu faço coisa que é fora do... o quê? Sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa. Oi? Entendi mais ou menos. A palavra de Deus é que é o certo, né? A verdade é o bem, certo? Vamos lá. Terceira coisa. O mal é a inclinação contra o bem, né? Em direção ao mal, certo? Seria o mal é uma inclinação contra o bem em direção ao mal. Repare, vou pegar uma ideia. O mal é a ausência do bem. O mal é eu tomar uma decisão de ir contra o bem. E o mal é eu inclinar em direção ao mal. Certo? Esses textos aqui a gente conhece, né? Salmo 51, 4 e 5, Davi, quando está confessando o seu pecado, ele fala que, é bom ler, né? Eu sei mais ou menos de qual é. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso, então aí Davi fala, né, que ele foi contra o bem, né? Ele foi contra o bem. Então o mal é você ir contra o bem, ou contra a palavra de Deus, contra a verdade, né? Trazer uma linguagem mais nossa. Eu estou pegando a ideia, né? De Agostinho, que é bem e mal, né? Para dar esse contraste aí, certo? Aqui é aquele texto que você conhece. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se inclinam para o mal. Todos, ele sai do bem e vai para o mal. Certo? Efésios 2, de 1 a 13, é interessante esse texto, vale a pena depois meditar, né? Falar da graça, mas ele começa a dizer quem é o homem, né? O homem sem Cristo. O que tem lá? Efésios 2. Edificados, pois. Ele nos concedeu a vida, quando nós mortos, nas nossas obrigações. Até o 13. Nos quais andaste no passado, conforme os teus mundial, de acordo com o seu espírito mundial. O espírito que agora está atuando nos que vivem e espírito. Levemente todos nós também caminhávamos aqui, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza desjunados. Como os demais, né? Então a gente vê aí, é um homem aí, o homem sem Deus, né? Natural e carnal. Ele tem uma inclinação contra o bem. O homem natural,
e o carnal, né? Eu estou falando aquele que já absorveu essa ideia mesmo. Mesmo ele pensando do ponto de vista natural, ou seja, normal, mesmo assim o homem é muito mais sai do bem e vai para o mal. Se a gente quiser colocar, o homem tem uma inclinação para o mal, ele tende a se inclinar para o mal, não para o bem. Por causa da natureza. Por causa da natureza, né? A natureza caída dele. Então ele se inclina para o mal. Ele faz o bem, vez por outra, faz. E geralmente quando é para o bem dele ou de quem ele ama, quem ele gosta. Mas em regra geral ele vai sempre tender para o mal. Certo? Então o mal ele é a ausência do bem, o mal é uma decisão, uma tomada de decisão, certo? Contra o bem, eu me levanto contra. Apostasia é o quê? É você negar a fé e você ir contra ela. Tem gente que apostata, né? Ou seja, você não quer mais saber da fé, mas você não se levanta contra a fé, você ainda não, a apostasia ainda não foi completa. Mas quando você vê alguém que deixa a fé, se levanta contra a fé, ele é um apóstata. Dá para entender isso? Mas se ele nega, né? Ele diz, eu não quero mais crer nisso, tal. Alguns que se afastam diziam, eu não quero mais crer nisso, eu acho que não é bem assim, tal, né? Ou eu não quero mais essa questão espiritual, barará. É como se ele andou a metade do caminho, mas quando ele começar a se levantar contra a fé e dizer que aquilo ali é Satanás ou começar a combater e tal, ele está, se não está, ele está correndo risco seríssimo de ser um dos apóstolos, tá? Certo? Ou seja, a pessoa vai contra o bem ou contra a palavra, contra a verdade, certo? E também é uma inclinação do homem. O mal é tudo isso aí. É o que é o mal? O mal é isso. E então o mal é tudo isso aí, certo? Na minha opinião, o mal é a ausência do bem, é ir contra o bem e é inclinar-se para o mal e, né, pegar o bem para o mal. Aí aqui que a gente conhece, né? Eu queria que alguém lesse esse texto. Seria bom ler o capítulo todo, 45, para entender o versículo 7, mas lê o 7, esse versículo alguns pegam para até. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Tem um texto, né? Causa desgraça. Deus é quem causa desgraça. Tem um texto que diz que cria o mal. Então o que seria isso? Deus criou o mal, aí essa versão está desgraça, talvez seja melhor do que criar o mal, né? Mas tem algumas versões da Bíblia, inclusive, dizendo assim, eu faço o bem e crio o mal. Só que se você pegar o texto todo, você vai perceber que ele está falando justamente de juízo, o juízo de Deus, né? Ele está trazendo o juízo, certo? Então, é uma ideia que Deus controla todas as coisas. Ou seja, o mal não tem uma vida independente que ele vai lá e faz o que ele quer. Certo? Ele é... As trevas em si não é o mal. Não. Acho que não. Não sei nem se aí ele fala aí que ele é as trevas e... Ele diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele está falando do controle, né? Na verdade é o controle de tudo. Aí ele fez contrastes, né? Luz e trevas, bem e mal. Ou seja, para mim está dizendo assim, nada nessa vida é independente de Deus. Entendeu? Ele está falando de soberania, né? Ou seja, mesmo sendo o mal, né? Ou qualquer desgraça, devastação, sei lá o quê, ele não vai assim na tora, entendeu? Ou seja, tem um controle de Deus. E esse controle não é só um controle permissivo, é um controle de governo. Soberania de governo. Certo? Então Deus decretou, né, Paulo decretou que aquilo mal acontecesse. Mas aí, claro, tem razões que a gente vai trabalhar a sabedoria de Deus. Porque Deus decretou, Deus deixou, ou Deus enviou, né, aquele mal. É umas partes da Bíblia que diz, Deus enviou aquele mal para fazer cumprir, que eu digo que o mal ele cumpre um propósito. Né? O mal hoje ele cumpre um propósito divino. Não é que Deus manda o mal, né? Mas o mal ele é coordenado por Deus também. Como o bem, como tudo. Certo? Isso não quer dizer que as coisas
coisas ruins. Todos os planos de Satanás, dos próprios homens, das inclinações, há um controle de Deus. Certo? Então, o que é? O mal serve a um propósito eterno. O mal ele serve a um propósito eterno. Abacuque 1, se você pudesse ler, é porque ele não dá tempo. Abacuque capítulo 1, ele é lindo. Abacuque capítulo 1. A gente só vê Abacuque capítulo 3, quando ele fala ainda que a figueira não floresce. Mas Abacuque é um livro tremendo, Abacuque. E o capítulo 1, Abacuque, o profeta Abacuque, ele começa a falar com Deus. Deus, com as minhas palavras, como é que o Senhor aceita um negócio desse? O Senhor é um Deus tão assim, tão poderoso, tão não sei o que lá, e o Senhor aceita o seu povo fazer o que quiser, e peca, e tal, Deus escutando, aí ele disse, eu vou levantar uma nação que vem do norte, e a nação vai trazer juízo sobre o meu povo. Abacuque ficou meio pirrado, porque disse, mas Deus, o Senhor tem os olhos santos, e como é que o Senhor vai pegar uma nação pior para julgar a sua nação? E Deus pegou a Babilônia, né, para trazer juízo sobre Israel, por causa do pecado. Aí Deus dizia assim, mas eu vou também trazer juízo sobre eles. Em outras palavras, eu estou coordenando as coisas. E quando se faz necessário que o mal sirva a um propósito eterno, eu vou usar. Que na verdade chama de juízo, né? A justiça de Deus produz o juízo. Ele não vai fazer isso de forma sem levar em conta a bondade de Deus. Por isso que a bondade de Deus, aqui a bondade, estou falando, bondade, amor, misericórdia, essa parte de Deus assim, ela é muito ativa, né? Então quando Deus vai fazer qualquer coisa no amor e a bondade dele está fluindo junto, né? Está fluindo junto, entendeu? Não está não está só, porque senão seria prepotência de Deus, né? Porque ele poderia se quisesse, mas ele não é assim, tá? Eu sou tal e eu vou fazer porque eu quero simplesmente fazer, porque embora ele pode fazer isso, mas ele age e ele tem uma essência. Depois lê Abacuque todo, são 3 capítulos, principalmente o capítulo 3, pensando, né? Aí depois que Deus falar, Deus dá uma visão, aí vou dar uma visão para você, escreva, e a visão na tábua, né? E o original é quem lê sai correndo. Quem lê sai correndo, porque o juízo está vindo. Então quando você lê, sai no pique. Sai fora, porque o juízo vai vir. Ou o mal vai vir. Certo? Mas é um mal controlado. Então sempre foi assim, vai sempre ser o mal. O mal sempre vai ser consequência. Controlado por Deus, aqui. Controlado por Deus. Né? O mal sempre será consequência? Esqueci, né? O mal sempre será consequência? E outras pessoas também. Pode ser, né? Porque se for consequência, aí você entra naquela história, assim, o que fez, só um exemplo, né? O que fez as crianças, né, da faixa de Gaza, né? E ele vai ser julgado por causa do pecado dos pais, né? Ou da injustiça dos homens. Então realmente nem sempre é consequência pessoal, né? É algo que vem lá de trás, na verdade. O mal, a porta foi aberta lá quando Adão e Eva decidiram não seguir o propósito de Deus, né? E pegaram o caminho que eles quiseram lá, pensaram em si mesmo, se arrebentaram e trouxeram isso para a raça humana, né? Porque senão aquela coisa, se eu fizer tudo bem, quando eu faço tudo bem e vem coisa ruim para cima de mim? Como aconteceu com Jó? Com Jó, né? Em tese, né? Em tese ali Jó era homem. Em tese não, está escrito lá, homem reto, justo, íntegro e se desviava do mal. Né? Muito embora alguém pegue aquele texto, é questionável, certo, irmão? Muito embora tenha um de verdade, não é assim, né? Aquilo que eu temia me aconteceu. Né? Se você for levar para o lado da psicologia, realmente tem essa ideia, né? Que isso serve para outro que não seja o Jó. E na verdade seria aquele temor de Jó, né? Se você for pegar literalmente na Bíblia, sabe qual é o temor de Jó? Era que os filhos dele pecassem. Esse era o temor de Jó. Se você for pegar literalmente pelo texto, é tanto que ele fazia, né, sacrifício antes dos filhos pecarem, pedindo já perdão a Deus antes do pecado. Porque os filhos iam para as festas, realmente quem vai para a festa se esbalda, né? Se passa do limite.
Então os filhos faziam lá as festas deles, aí ficavam orando, Senhor, e fazia sacrifício, que era da época, né? Dizendo, Deus, perdoa meu filho e tal. Se eles fizerem qualquer coisa, então o temor de Jó, na verdade, não era temor do sofrimento, era temor dos filhos dele irem contra Deus. Muito mais do que o que a turma fica defendendo. Na verdade, isso é coisa mais humana, né? Mas, como ele está escutando do outro lado, mais de psicologia, né? Para mostrar, então, quantas vezes temores eu e você a gente já teve e não veio mal nenhum? E quantas vezes também a gente temeu e veio? Não é verdade? Você já temeu alguma coisa mesmo, de medo mesmo, temor de medo, e a coisa não veio, porque Deus não deixou vir. E outras horas você temeu e o mal veio mesmo. Então é como se assim, é da praia de Deus, né? A salda dele, é ele quem manda nesse esquema aí. Agora tem sentido também, né? Eu acho que é uma das coisas, né, que traz o mal, são as más escolhas, as consequências, como os nossos pais fizeram, né? Adão e Eva, certo? Isso aqui é muito assim, se a gente for cutucando, puxando, né? Eu fiquei, ontem eu acordei 4 da manhã para ficar pensando nisso aí. 4 da manhã eu fiquei lá estudando, pensando, Jesus, deitar, ficar assim, Senhor, se for por aqui, né? E estudando, e ainda tem coisa para ver lá, né? Aí a pergunta, mal existe hoje? Sim, né? Eu estou colocando assim, ele sempre assim, né? Pensando na ideia lá de Agostinho no início, certo? Do mal, na cabeça dele, o mal não existe. Não existia. Era a ausência do bem. Ele não estava negando que existiam as coisas ruins, mas era a distância do homem de Deus, né? Então o homem ficou distante de Deus, então, aí, eu falei aqui, né? Foi Einstein, ele dizia assim, a escuridão não existe, é a ausência de luz. Ele pegou essa ideia, né? Ausência de luz. O que mais ele pegou? Outras coisas que ele fez a comparação assim. O calor, né? O frio não existe, o frio é a ausência de calor. Essa é a ideia de Einstein, certo? Ele pegou essa ideia do Espírito e fez essa pegada aí. Então o mal existe hoje? Sim, né? Aí outra pergunta, o mal sempre existiu? Sim ou não? Não. O mal sempre existiu? Não. Não. O mal não é eterno, não. Certo? Porque a Deus já revelou o início para o mal que aconteceu com Satanás e a rebeldia lá no céu. Quando ele está sendo Deus. Ele já tem sobre ele tipo assim, no dia de hoje, você está procurando Satanás porque ele está já sobre o juízo. Ele vai ser julgado. Então Deus já tem essa sentença para ele. Aí ele vai acreditar e ele vem a restaurar todas as coisas como foi no início. Mas ele já tem essa sentença. Certo. Então, o mal sempre existiu? Não. Claro que aqui fui eu que fiz o estudo, então é a minha ideia, certo? De repente a pessoa pensa diferente, certo? O mal sempre existiu? Não. Aí eu coloquei aqui, porque ele não é eterno. O mal não é eterno. E o que é eterno? Agora a gente tem que entender o que é eterno. O que é eterno? Eterno é algo que não teve princípio nem fim. Você é eterno hoje, mas o seu eterno não é eterno ao eterno de Deus. O eterno na essência. Então as palavras, na verdade, que a gente usa, elas não dizem exatamente a coisa como é. Porque eu sou eterno, você é eterno, mas você teve um princípio e nunca terá fim. Mas o princípio você teve como é. O eterno, mesmo no sentido pleno, é que nunca teve início nem nunca terá fim. Então quem é que é o eterno? Por isso que a Bíblia chama Deus de o eterno. Não tem esse texto? É o El Elyon, é o Deus eterno. Só Deus é eterno no sentido pleno da palavra, que é sem princípio e sem fim. Mas ninguém, irmão, nenhum anjo, querubim e qualquer coisa que exista por ali, e nem homem, nenhum é eterno no sentido pleno da palavra, sem princípio e sem fim. Só Deus. Tem um texto que eu até falei aqui, Deus é imortal, só Ele tem imortalidade. Por quê? Porque Ele nunca morrerá, nem morreu e nunca morrerá. Todos os outros já morreram e morrerão. Se pensar em morte de separação, né?
Mas essa ideia, falando para homem, né? Quando vocês. A imortalidade nossa também ela é a partir de Deus, né? Então hoje ele é essência, o mal. Hoje o mal é essência e é experiência. O que é o mal hoje? Para o pastor, o mal hoje é essência, ou seja, está na natureza, e é experiência, ou seja, é o que eu faço. Então eu fico nessa luta entre o que eu sou, né? Eu falo falando como homem no geral, certo? E o que eu faço. O que eu sou, o que eu faço. O que eu sou, o que eu faço. É o mal está nesse negócio aí. Então às vezes você até está com uma coisa boa em você, mas você vai e faz o mal, né? Que é um negócio complicado. Eu já falei com vocês aqui sobre a questão da diferença a gente vai ver um pouquinho aqui do homem cristão e do não cristão, né? A gente não pode estar pegando Jeremias 17, não, certo? Toda hora. Coração é altamente enganoso, quem toda lá. Para um cristão, isso é incoerência, certo? Porque o cristão tem um coração mudado, ele faz isso claramente. A gente estudou aqui sobre coração e Paulo, certo? Então a gente não pode ficar pegando. Tem coisas que não se aplicam mais ao regenerado, não. Fica como que. Não, ele fica como se fosse assim. A gente tem algumas, como se fosse umas. Não, como Jesus falou, lavar os pés. Né? Aí Pedro disse: não, lavar a cabeça, tudo, não, só precisa os pés, porque o demais já está limpo. Ele quis dizer: você vai ter sempre uma sujeirinha. Sempre vai ter um negocinho que você vai precisar estar sendo lavado. Sempre está sendo lavado. Então você não precisa mais de um banho completo. Por quê? Porque você já tomou esse banho pela regeneração do Espírito. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado para a gente ficar. Aquela questão: eu não sou já pleno, né? Mas também não sou mais um miserável que eu era. Eu estou no processo. Eu estou no processo. Eu estou no processo. Né? Que eu sou santificado em Cristo Jesus, né? Nós somos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santo. Mas eu já sou santificado dele e agora fui chamado para viver como santo. Bom, então, hoje o mal, o que é o mal hoje? O mal ele é essência do ferimento da criação e ele é experiência, ou seja, são práticas. Esse texto aqui é justamente isso que eu estou falando, quando Jesus fala do coração do homem, que é no coração do homem que procede os maus desígnios, não sei o que e tal, e prostituição, né, e adultério e tal. Lê? Não precisa ler, não, é conhecido, né? Senão eu não chego nem na metade do que eu escrevi aqui. Aí agora esse texto aqui de Jeremias, em 3, 23, eu queria que a gente lesse, que é um versículo interessantezinho. Está falando também da natureza do homem, né? Caído. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que não sabem fazer o mal também poderiam aprender a fazer o bem. Entenderam aí? Como é que você vai mudar as pintas, as manchas do bichinho lá? Leopardo. Mas você vai tirar. Mudar a cor da pele. Ou você vai pegar um preto e vai ficar branco. Né? Aí ele diz assim: como você vai fazer o bem se você está acostumado a fazer o mal? Aí se você conseguir tirar a mancha deles e mudar a cor de alguém, aí você vai conseguir. Aí ele está falando de duas coisas aí, deixa eu ali. Então, o mal ele é uma essência hoje e ele é uma experiência. Por isso que quando a gente faz o mal puxa outro mal, um abismo puxa outro abismo. E ele vai ficando mais forte. Porque o mal não mata o mal. O mal potencializa o mal. Por exemplo, por isso que eu disse assim, o Paulo falou, né? Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Não é verdade? Porque o bem mata o mal, vamos colocar assim. Mas o mal faz o mal ficar maior, sabia? Por isso que essa ideia de fazer o mal a alguém que faz mal, não resolveu, o mal cresceu. Se a gente pode colocar assim, ou ele apareceu mais, né? Ele apareceu mais. O cidadão fez o mal e, como já aconteceu um tempo desse atrás, 3 meses atrás. Ele pegou uma menininha, né, chutou e tal. Os caras pegaram e mataram ele.
Dizem que foi a população. Aí ele diz, não, justiça. Isso não é justiça, isso é vingança. Isso não é justiça, isso é vingança, não, isso não é justiça. Certo? Pelo menos não é o Brasil, né? Tem países que têm a pena de morte, mas é, entre aspas, feito por autoridades, dando pleno direito de defesa, em tese, né, tal, e né, não estou nem entrando nessa questão de pena de morte ou não. Certo? Então, vingança é diferente de justiça. Aí esse texto aqui eu coloquei, sendo o diabo a personificação do mal, segundo Jesus. É como se o diabo pegou e se vestiu do mal, né? Ou ele se vestiu do mal, é como se ele vestiu a roupa do mal. E aí Jesus fala, você é homicida desde o início, em ti você nunca se firmou na verdade, falando de Satanás. E falando para os homens, você tem o diabo por pai. E é interessante o texto, porque as pessoas queriam matar Jesus. Aí ele diz, como é que vocês dizem que são filhos de Deus, filhos de Abraão, que vocês querem me matar? Vocês são filhos de Satanás. Satanás é homicida desde o início, nunca se tornou na verdade. Ele é mentiroso, o pai da mentira. Então, na verdade, o mal, né? Satanás ele é a personificação do mal. Ele não é o mal em si, ele é a personificação do mal. Por quê? Porque o mal é pegando as ideias que eu coloquei ali, né? Você se afastar do bem, é você ir contra o bem e é você se inclinar para o mal. Então, ele é a personificação, ou seja, ele é o promotor do mal, mas ele não é o mal em si. Ele é mal, como é que eu digo? Ele é mal em si, né? Ele é mal mesmo, é essencialmente mal, mas ele não é o mal que a gente está falando aqui, ou seja, as coisas erradas. Aí fica aquela ideia, tudo que é errado a gente joga para Satanás. Já viu essa história? O homem faz o que quer, foi o diabo. Pera aí. Foi ele em tese. Porque você fez algo que é dele, da natureza dele. Mas não foi ele, foi você. Vocês compreendem isso aí? Concordam com isso? Em contrapartida, eu não posso achar que tudo que eu faço de mal não teve nenhuma influência do diabo. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu digo assim, quando ele não faz o que não presta, ele chega para ajudar a fazer mais coisa errada, né? Ele sempre é assim. Ele é a personificação do mal, certo? É interessante, eu vou ter medida ali para eu me lembrar, né? Gênesis 15:16 é quando Deus fala de Abraão, que Deus vai dar a terra de Canaã, barará. Vamos ler esse versículo é interessante. Gênesis 15:16 tem um contexto, né? Mas depois de 4 gerações, Deus descendentes retornarão para esta terra, porquanto não expulsarei da morrer, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser eternamente. olha que versículo mais interessante, né? Deus disse, eu não vou expulsar agora ele não. Eu posso expulsar se eu quiser, né? Aí eu estou fazendo a parafraseando. Eu posso expulsar ele se eu quiser, até agora. Mas não vou expulsar não. Por que Deus não vai expulsar? Porque a maldade deles ainda não chegou, né, no limite máximo. Então vamos ter que esperar aí 400 anos. Ele, né? Aí foi aquela história, veio para lá, José, barará, e depois voltar. Isso fala do aspecto, aí fala do poder dele e da bondade dele. Ele disse, a minha bondade me freia, no bom sentido aqui, né? Para Deus, a gente sempre fala para Deus, a gente tem que sempre falar muito, sempre deixando, né? Assim, como, entre aspas, porque Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. Mas percebe aí, eu posso tirar eles agora se eu quiser, mas eu não vou tirar, por quê? Porque a maldade deles ainda não está tão mal assim. Eu vou deixar chegar no limite. Quando chegar no limite, eu trago vocês e boto vocês nessa terra, porque eu tenho um negócio com vocês. Então Deus age assim também, irmão, apesar de ser todo poderoso, mas ele fica pedindo. É uma medida que a gente é muito mais do que a gente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu assim, Deus, se eu fosse o Senhor, eu fazia isso, né? Não vai ser você nunca, você vai ser ele, né? Não é que tem esse negócio, quando a gente está irado, a gente está com senso de justiça aguçado, assim, fosse eu, tal, né? Deus, eu quebrava, né? Quebrava as pernas agora, tal, arrancava o pescoço dele, tal.
Davi às vezes clamava a Deus assim, né? Deus quebra os dentes dele, arranca, mata os filhos que caem em cima das pedras, não sei o que lá. Davi tem esse negócio. Deus escutou, mas não necessariamente Deus não fez. E aí, como Deus disse, eu vou entender você, Davi. Você está com um detalhe, né? O rei Davi, quase sempre, quando ele ia contra os inimigos, é porque os inimigos não eram só contra ele, não, porque era contra Deus. Davi tinha essa pegadazinha, né? E é claro que era contra ele, mas Davi sempre era como se fosse, ele sempre quis. Davi teve um negócio que às vezes a gente tem que ter um pouquinho. Ele sempre quis, de certa forma, querer defender Deus, ou a honra de Deus, o nome de Deus. Davi tem esse negócio bonito dele. Talvez é uma das coisas que fez Deus dizer que ele era um homem de Deus segundo o coração. Porque se você pegar a história de Davi, você vê que Davi tem esse negócio, parecia que ele queria defender Deus, né? Sabe que Deus disse, pai, você não precisa de você não para me defender, né? Mas isso é como se Deus gostasse, eu acho. Mas ele tem que ter essa ideia de que não é a gente que vai defender Deus. É Deus que defende. Mas percebe essa questão? Aí a gente mede mal, poder e bondade. Nessa passagem aí, né? Tá o poder de Deus de fazer a coisa acontecer, tá a bondade de Deus para com Israel e tá a maldade do povo, equilibrando ali. E é assim ainda hoje, eu creio que é assim. Na minha vida, na sua, na família, no mundo, nos países, nas cidades, Deus ele tem esse negócio, né? De ver. Aí preste atenção nisso aqui, ó. Tudo isso é para a gente ver se a gente entende, irmão, certo? Eu estou tentando fazer um monte de coisa para ver se a gente entende. Adão e Eva, eles foram inocentes, porém conscientes. Quer que vocês entendam por isso? Adão e Eva, quando foram criados, eles eram inocentes, mas eles eram conscientes. Quer que vocês entendem? Que Adão e Eva, eles eram inocentes quando eles foram criados, mas eram conscientes. Vocês acham que Adão e Eva eram bobão? Era a pureza, né? Puros, mas tinha o direito de... Eles eram conscientes, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles eram muito sabidos, os dois ali, o bicho deles era sabido. É tanto sabido que ele quis ficar mais sabido do que Deus propôs, né? Caiu na conversa de Satanás. Ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo, entendeu? Eles não estavam ali de bobeira ali. Eles sabiam da ordem, sabiam das consequências da ordem, sabiam de tudo, eles sabiam. Então quando eles caíram porque eles foram em direção ao mal, à desobediência. Sobre a árvore, né? Não eram conscientes, certo? Agora eles eram inocentes, eu usei esse termo inocente, né? Inocência. Eles eram bons, né? Aquela bondade que eu falei, parcial, porque eles não fizeram o segundo passo para se tornarem, que hoje qual é o nosso passo para se tornar bom? É ser em Cristo, estar em Cristo, né? Porque a gente só é bom, mesmo assim é parcial, porque estamos aqui em Cristo, né? E aí a gente vai fazendo bondade. Isso é 2 mais 2, galera. Então, se eu faço bem, a tendência é eu ficar cada vez melhor, né? E quanto mais o bem eu fizer, melhor, em tese, eu vou me tornando. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu faço mal, mais mal eu fico. Certo? Mas pai, isso é interessante. Então, Adão e Eva, eles eram inocentes, mas eram conscientes, certo? Os dois. As crianças de hoje, elas são inconscientes, porém não inocentes. Às vezes que criança é inocente, né? No sentido que eu estou falando aqui, não. Criança não é mais inocente. Ela é o que a gente chama de pecado original. Ela já nasce tendenciosa para o mal. Agora elas são inconscientes. Elas não fazem o mal sabendo que estão fazendo mal, entendeu? Elas vou fazer isso, vou pegar meu coleguinha e vou dar uma mordida na orelha dele. Ela não planeja assim. Ela vai porque ela quer dar mesmo. Vem um negócio nela, como se fosse um instinto, e ela vai arrancar um pedaço da orelha da criança da outra
Já viu criança fazendo isso? Beliscão. Tem uns que são mais do que outros. Tapa na cara da mãe. Tapa na cara da mãe. Ela não pensa assim, eu vou bater nessa velha, essa velha está muito enjoada, né? Ela merece uns tapas. Não, é um instinto, é um negócio lá de defesa. A natureza de ataque. Ou seja, então as crianças, elas são inconscientes. Elas não estão sabendo o que estão fazendo. Por isso que eu creio que Deus não vai pesar sobre elas o juízo. Elas vão ser beneficiadas por Cristo. Se morrerem crianças. Eu falo criança na fase de consciência, né? Porque hoje uma criança de às vezes 10 anos hoje, tem criança de 10 anos hoje, que às vezes está mais consciente do que um idoso. É verdade. Por conta das internets, das influências, da escola, tal, elas têm uma consciência muito maior. É uma pena isso, não é bom, não, isso é ruim, irmão. E tem pais que pensam que é bom. Você enche a criança de consciência sem ela ter idade suficiente, isso não faz bem, não faz mal. Mais passiva de culpa ela é. Ou seja, aquela questão sexual. Vai na escola, vai ensinar a criança a fazer sexo com 8 anos, que é o que as escolas fazem. Você tem que ir preparando, vai devagarzinho, né? O que acontece hoje? É trazer uma informação fora de hora. Faz mal. Eu me lembro quando era guri, tinha uma menina que ia morar comigo, eu só queria jogar bola e correr na rua, e as meninas queriam namorar comigo, e a menina ficava, às vezes me xingava, porque eu não queria namorar, eu queria jogar bola, eu queria brincar, eu não queria jogar bola. Eu com 12 anos, 11 anos, eu não queria namorar, eu queria jogar bola. E eu ficava ali porque as pivetinhas queriam se agarrar comigo. Aí quando eu ficava mais velho, aí pô, fiquei maldoso. O mal apareceu por causa dele. Percebe isso aí? Isso é muito interessante para a gente perceber, porque a gente pensa na criança, tem provérbio falando assim, a criança se dá pelo comportamento. Você conhece a criança pelo comportamento dela. Você já vê logo. Certo? Os adultos, hoje, os adultos são conscientes e não são inocentes. Todo mundo é passivo, todo mundo está debaixo de maldição. Sem Cristo, está todo mundo debaixo de maldição. Adultos no geral, né? Certo? E quarto, os salvos. Os salvos estão conscientes, e eu coloquei que não é um termo tanto usado, é inocentados, ou, usando o termo bíblico e teológico, justificados. Então eu tenho plena consciência, plena sempre entre aspas, não, plena é só dele, mas plena consciência do certo e do errado, do bom e do ruim, da vontade de Deus, e não sempre, né? Eu tenho consciência das coisas que eu faço certo, que eu faço errado, que eu penso, tarará, mas eu sou justificado, eu sou inocentado. Usando a tradução de Deus, eu sou inocentado, eu sou justificado. Certo? E eu sou consciente. Essa palavra aí, inocentado, não dá atenção. Né? Eu peguei só para dar ideia, mas é justificado. Mas não, porque assim, inocentado, não foi inocentado, porque não tem provado, né? Não errou, né? A justificado é justificado pelo erro que fez. Tá? Nessa ideia que você falou, ou seja, ele é inocentado porque não tem nada errado, mas aqui é inocentado porque ele foi justificado, né? Nesse sentido. Mas eu entendi a colocação. Não é um termo usado, né? O termo usado é justificação. Eu usei por causa da ideia, né? Está falando inocente, 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 mas só para pegar essa ideia, porque nós somos culpados, né? Nós temos consciência que nós éramos passivos de castigo, né? Nós estávamos debaixo de maldição, todo homem está debaixo de maldição. E aí Jesus veio, né, pagou o preço, já conhece ele, pagou o preço e ele passou para mim o benefício dele. A gente conhece isso, certo? Vamos lá um pouquinho, ainda temos uma nota, né? Uma nota não, várias notas. Primeira nota. Eu estou tentando dizer responder aquele negócio lá na frente, né? Porque se Deus é bom, Ele não é todo poderoso. Se Deus não é bom, né? Com isso tudo, estou tentando responder isso com os irmãos. Certo? Aí uma nota, primeira nota. Existe diferença entre a origem do mal no homem e Lúcifer.
que a irmã estava falando, né? Então existe uma diferença entre o mal, né? A origem do mal no homem e Lúcifer. Qual é a diferença? Lúcifer foi totalmente livre, né? Esses textos aqui, vocês conhecem, né? Tem pessoas que, estava conversando até com um irmão, esqueci quem foi, o Tiago, e o professor, né, de teologia. Tem gente que defende que esses textos não estão referentes a Satanás, não. Realmente é um texto direto a Reis, né? A Reis. Só que a descrição, na minha opinião, né, de muitos, a descrição das características daquele rei não se enquadra em um rei. Então, é quase comum isso, né, pelo menos na boa parte, entender que é uma referência ao ser que estava por trás daquele rei, seja, Satanás. Porque são descrições que não cabem, não vestem a roupa de uma pessoa humana. Certo? Mas, só para vocês entenderem, tem gente que não aceita não, que ali realmente era o rei, para certo, não era. Mas, cada um creio do jeito que, né, achava. Certo? Então, qual é a diferença? Que Lúcifer, o Satanás, ele foi totalmente livre. Esse texto dá essa ideia, certo? No homem, a diferença, ele foi totalmente livre também. Só que com um detalhe, ele foi sugestionado, ele foi tentado. Essa diferença faz toda a diferença, irmão. Faz toda a diferença. Você cair porque você decidiu cair, e você cair porque você decidiu cair, mas você foi tentado a cair. Isso faz toda a diferença. Você fazer o mal porque você botou no coração fazer o mal é uma coisa. Você fazer o mal, alguém lhe instigando a fazer o mal, é diferente. Você deixou de ser culpado? Não. Mas você teve um agravante. Né? Muitas vezes a gente faz o mal porque a gente quer fazer o mal. Né? É uma coisa errada, pecar. Porque a gente quer pecar mesmo. Tem vontade de pecar e peca. Mas às vezes a gente tem vontade de pecar e peca porque alguém ficou buzinando na cabeça da gente. Né? A gente chama os pratos. Satanás às vezes bota o prato para você. E você gostou, você fica ali, Satanás é seu, pode pegar. Seja lá o que for, né? Aí você vai, é meu bem, vai bem que eu queria, então é seu. Aí você vai e pega, certo? Faz toda a diferença isso, irmão. Certo? Para o juízo de Deus entre Satanás e os seus demônios, né? E o juízo de Deus para com a humanidade. Isso faz toda a diferença. Certo? Então, se a gente pegar isso assim, a gente for voltando, a gente vai dizer assim, graças a Deus, porque Ele botou a bendita numa árvore do bem e do mal lá. Graças a Deus. A gente acha que é ruim, né? Foi graças a Deus que Ele botou aquela bendita árvore lá. Porque se o homem fizesse do mesmo jeito que Satanás, tivesse a mesma ideia de Satanás, de se revoltar contra Deus por si mesmo, e Deus, né, que dá a ideia que os anjos e os homens são categorias, não vou dizer quem é mais, quem é menos, né, dá a ideia que o homem é mais do que os anjos, mas numa categoria superior, né? Ou seja, aí uma das coisas, essa consciência, essa liberdade. Aí se Satanás, né, e outros demônios lá, outros anjos, tiveram a ideia de que poderiam ser mais do que acharam mais do que o que eram, a mesma coisa podia fazer com o homem. Não podia se achar mais em si mesmo. Né? E aí eu estava lá, desculpa a palavra, arrebentado, condenado para sempre. Então, graças a Deus, árvore. É difícil, mas é. Graças a Deus. Às vezes, graças a Deus, quando Deus. Tem um texto, né? Eu não coloquei ali, não, eu me lembrei. Na hora que eu estava falando, eu me lembrei assim: foi bom eu ter sido afligido para que eu guardasse a sua lei. Então, muitas vezes é bom a gente ser afligido para que a gente aprenda a fazer as coisas direito. Porque se Deus não afligir a gente vai fazer algo pior do que o que ele está fazendo. Quando a gente se der conta, de certa forma, não tem mais volta. Então,
Dá para perceber essa diferença, irmão? E essa ideia que eu estou falando, né, do benefício. Quer dizer assim, sabe? Pegar Eva e Adão, dar uma sova dele lá, chegar lá no céu. Calma, né? Mas ele não saiu a mesma coisa. Eles foram nossos representantes. É verdade. Eles representaram a gente, infelizmente, né? Muito bem. Esses textos aí, né? A gente conhece aqui a tentação, né? Gênesis 3, 1 a 6. 2 Coríntios 11, 3, só um negócio interessante, é justamente sobre a tentação, e 1 Timóteo 2, 14. Alguém lê um desses? Já estamos quase acabando, se não der, para. Né? Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí tem mais coisa aí, né? Falando sobre o silêncio da mulher aí, né? Aí Paulo pega essa ideia para defender os índios da mulher, dizendo assim, não foi Adão que foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Se ele for olhar, botar na balança, foi pior, não foi pior do que ela. Ele é que merecia, né? A gente pega essa ideia. Mas Paulo está usando, né? Pegou um princípio para defender outra coisa lá que ele estava defendendo. Certo? Mas voltei. 2 Coríntios 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. A questão da tentação, né? Então essa questão faz a diferença. Essa é uma nota muito importante, essa questão da existência do mal, certo? Então essa questão de já ter um cidadão, né? Que já tinha feito essa opção de ir contra Deus, né? Porque, irmão, pecado é contra Deus, né? É outra coisa que Paulo deixa pelo nome, Davi, né? Paulo também fala, mas Davi. Pecado é contra Deus. Qualquer tipo de pecado é contra Deus. Isso é uma coisa que tem que botar na cabeça e no coração da gente. A gente faz uma coisa errada, não, mas foi contra o irmão, foi contra mim mesmo, foi contra o Estado. Tudo que a gente pecar é contra Deus. Então, por isso que o pecado é um negócio difícil, né? O bicho é terrível. Por isso que não pode justificar, né? Só prejudica a mim mesmo, né? Não existe isso. Porque todo pecado fere Deus, a bondade dele, né? A justiça dele, aí fere ele, entre aspas, fere, né? Entendeu? Atinge ele. É um negócio impressionante. Existe hoje, né, o que alguns chamam de mal natural, ou moral, e o moral, certo? Outros botam outro nome, acho que deixa assim mesmo. O mal natural e o mal moral. Certo? Mal moral seria o pecado, seria essa decisão de ir contra o que é certo, de sair do bem, né? Sair de Deus e ir para a minha própria vida, né? Ou para o mal mesmo, já que está tomando uma roupa aí no mundo, certo? Moral, mal moral é a revolta, presta atenção nisso aqui, o mal moral é a revolta da criatura contra o seu Criador. O mal, na verdade, irmão, é o homem decidindo ir contra o seu Criador. E esse texto fala isso, Romanos 1. Se você ler todo o texto, você percebe isso. Deus usando Paulo para escrever, né? Assim, vocês estão indo contra o Criador. Vocês trocaram a criatura pela criação. Vocês são passíveis de punição. E Deus abriu mão de vocês. Paulo diz lá. Deus disse, então, olha, seja entregue a seus próprios desejos. Como eu digo, é terrível isso, quando Deus faz isso. Entrega a gente a nossos próprios interesses. Vamos lá. Terrível. Então, o mal moral é a revolta da criatura contra o Criador. Ao invés de viver para Deus, passa a viver para si. Então, toda vez que eu começo, repare que o mal é muito mais uma tomada de decisão, né? Uma inclinação para a coisa que é contra o bem, me afastar de Deus, das coisas de Deus. Então, é eu querer viver para mim.
Quando eu começo a querer viver para mim, eu começo vou dizer, exalar o mal. É como se o mal começasse a tomar conta de mim. Me lembrando do princípio fundamental do pecado, que é o egoísmo. Isso lá em Lamston, né? Então, Lamston defende isso, que o princípio fundamental do pecado é o egoísmo. O egoísmo está na essência do pecado. Toda vez que você ficar pensando só em você, você está correndo o risco bravo do mal se infiltrar, entendeu? Por isso que a gente não pode ser egoísta, a gente não pode ser centralizador, né? Possessivo e todas essas coisas assim, porque isso é como se fosse assim, é como se fosse carniça para os urubus. Vem com tudo, Satanás vem com tudo, irmão. Porque a ideia do evangelho, do cristianismo, é morte do eu, né? Se você for pegar mesmo, o cristianismo é a morte do eu, ou seja, o seu eu ser mortificado. Com esse mortificado, ou seja, ele vai estar sob controle, ele vai estar sob controle, a vida toda sob controle. Quando o nosso eu, mesmo nós regenerados, sai do controle de Deus, da palavra, ele começa a atrair. Perigo bravo. O homem sozinho ele vai dar cabeçada. Até os crentes, se a gente for sozinho, ele dá cabeçada. Mesmo já com um processo, né, já instaurado, já com a natureza, né? Mesmo assim, se a gente for sozinho, a gente começa a dar cabeçada. Né? Por isso que tem um bocado de crente que dá cabeçada, né? A gente também dá cabeçada. A gente começa a querer ir sozinho. Aí volta aquele esquema das práticas que a gente chama de religiosas: orar, ler a palavra, jejuar, congregar, ajudar, ser ajudado, orar pelo outro, exortar no outro, admoestar no outro. Por quê? Porque se eu ficar sozinho, o mal toma conta. E é um perigo que está acontecendo na sociedade. Muita gente está ficando, né, os desigrejados. Eu não estou falando de desigrejados no sentido de templo, né? É da comunhão da igreja, do corpo. Perigo bravo. Fica a mercê, certo? E o que seria o mal natural? Foi a corrupção causada pelo mal moral, pelo pecado, né? Deus, quando vai julgar Adão, ele diz assim: maldita é a terra por tua causa. A partir de hoje vai vir espinho, cardos, você vai ter que agora suar, você vai ter que se arrebentar para comer. Eu estava dando, não, ele não beijar, você vai ter que se arrebentar para comer, vai ter que suar, vai, né? E aí, agora Deus, repare que Deus não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, né? E é o que esse texto é lindo, né, de Romanos 8, é um dos textos mais, maravilhosos da Bíblia, Romanos 8. Eu gosto de Atos 17 e Romanos 8, tá dois textos. E Romanos 8 fala da salvação. E ele fala que a criação está sujeita à corrupção por causa daquele que a sujeitou, que fomos nós. E ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós também estamos gemendo no nosso espírito, querendo a redenção do nosso corpo, que é a salvação. Então a nossa salvação vai se fechar quando o nosso corpo for redimido. Por quê? E aí, pensando no corpo, no sentido da natureza humana, que ainda se inclina para lá, ela infelizmente ainda quer corrupção. Aí estou encerrando. Aguenta só mais 5 minutos. Repare, nem todos os males já causados pela criação, a natureza, com exceção do dilúvio, porque Deus mandou o dilúvio, quem lembra? Pecado. Está do pecado, mas ele fala outra coisa, que a corrupção estava, né, total. Então o dilúvio veio, ou o mal veio, o juízo de Deus veio, e veio o mal da natureza, né, para Deus trazer purificação e ensino. A Bíblia toda fala assim: lembre de Noé, dos dias de Noé, né?
Não tem? Mateus, escreva. Lembre dos dias de Noé, quando Noé falou, e depois veio o dilúvio, acabou todo mundo, ficou só ele e a família dele. Então, com exceção disso aqui, o mal natural fizeram tanto mal quanto as ações dos homens. Com exceção, nem todos os males já causados pela criação, pela natureza, eles ficaram, com exceção do dilúvio, fizeram tanto mal quanto as ações dos homens. Entendeu o que eu falei? Vou explicar. Dilúvio, fora o dilúvio, o dilúvio acabou com tudo, né? Mas terremoto, maremoto, vulcão, né? Vesúvio, né? O que mais? Essas chuvas, enchentes. Oi? Tsunami, furacões, incêndios. Isso tudo que a natureza causou por ela mesma. É 1% comparando com a maldade dos homens. Então, na verdade, às vezes a gente fica dizendo a natureza, não sei o quê, rapaz, o que a natureza faz, né? Assim, a maldade que a natureza, é como se a natureza, a criação, ela é mais sensata do que o homem. Entendeu? Se você pegar uma guerra, as guerras que já tiveram, né, e as duas grandes guerras, se você pegar aqui no Brasil, não sei se é verdade, mas no tempo desse, parece que em 2023, foram 46 mil pessoas assassinadas no Brasil. Essas coisas às vezes é exagerado, né? Mas eu ouvi isso, 46 mil mortes de assassinato. Aí você pega as catástrofes da natureza, com exceção do dilúvio, porque ali foi um juízo de Deus, o mal que Deus enviou, né, para destruir a todos os habitantes da terra, porque a maldade dos homens passou do limite da misericórdia. Entendeu? Percebe isso? É para dizer que realmente, para como o mal, né? Ele não é que ele não tem vida própria, mas ele se alimenta das decisões dos homens. É como se, entendeu? É como se o mal ele precisa de um agente, ele precisa de alguma coisa. E o Satanás assumiu esse papel, né? Ele pegou esse papel para ele, desde sempre, desde, sei lá, na eternidade. A criação sem o homem ou era feliz. Isso eu estava vendo no livro, achei muito interessante, porque a criação era feliz sem a gente, irmão. Na verdade, a gente fez mais mal à criação do que bem. Ainda hoje a gente vê isso, né? Mas vi nota que a criação, a gente está pensando sobre se retroalimenta, né? Ela alimenta ela mesma, né? Ou seja, já havia início e fim nos vegetais. Eu estava pensando, irmão, como essa coisa você viaja. E aí você está lá no Éden, Adão pegou um pé de alface, né? O pé de alface é um ser vivo, é vivo, né? Só as pedras, né, que é inanimada, né? Então é vivo, né? Faz parte da flora, mas está vivo. Portanto que a gente corta o galho da planta, ela morre, ela está viva, não é? Então quando ele pegava uma alface que ele comia, ele matou a alface. Em tese, né? Ele matou a alface. Mas aí, quando ele comia, e ele fazia o negócio dele lá, não tinha fossa, né? Ele alimentava como os passarinhos, né? E tudo que pega as bichinhas lá, as frutinhas, e vai e joga semente. O que eu estou querendo dizer com isso? Por isso que a natureza, ela não era no sentido, ela não é quando a gente pensa, não tinha nada. Será que Adão e Eva não viram nenhum bichinho daqueles morreram lá? Também a gente não sabe o tempo que durou, né, entre a criação e a queda, mas se demorou, ele deve ter visto. No mínimo uma borboleta, que a borboleta é assim, ela sai do casulo, né, parece que dá um voo e morre. Ou acasala e morre, tem animal que é assim, eles vai, sobe, voa, quando eles acasalam, eles caem e morrem. Ou morre o macho, ou seja, repare, desde o início, Deus já estava dando pista das coisas. Né? Já estava dando pista das coisas, é que escreveu aqui. E a criação não estava reclamando, irmão.
Os animais comiam planta. O leão comia capim. E depois do pecado do homem, houve uma revolta na natureza. E a natureza se voltou contra a própria natureza, né? E começou essa coisa que, esse texto aqui, que alguns dizem que era o milênio, né, tal, Isaías 11, quando diz que o leão vai pastar com o cordeiro, a criança vai pegar a cobra, vai meter a mão no buraco da cobra, e tarará, ou seja, a restauração, né, de todas as coisas, né? Ou, se for, na milênio. Repare, tem uma coisa interessante, tem um texto em Apocalipse, eu não lembro agora, mas assim, acho que é 11 a 12, Deus destruirá aqueles que destroem a terra. E tem outra coisa interessante em Apocalipse, acho que eu não coloquei ali, é que quando Deus, depois de tudo, irmão, que Deus, segundo Apocalipse, aprisionar Satanás e fazer um monte de coisas, depois de 1000 anos, Deus vai soltar Satanás. Mas sabe o que vai acontecer? Satanás ainda vai regimentar a humanidade para se voltar contra Deus e o seu povo. Ou seja, perceba o grau da maldade do homem, de que se não tiver uma nova mudança na natureza, ele vai fazer o mal, Deus pode fazer o bem. Quantas pessoas Deus faz o bem, a pessoa faz mal. Deus faz o bem, a pessoa faz mal, Deus faz o bem, a pessoa faz mal. Você fica, meu Deus, como é que essa pessoa não vê que Deus, né? Livra, a pessoa faz, né? Livra. Se não tiver um novo nascimento, não tem como. A compreensão de todas as coisas se faz sentido através da eternidade. Eu estou fechando, deixa eu fechar, só tem esses slides, certo? Porque aí não dá para retomar, né? Só falta esses slides, acho que tem mais 3 coisas. Então, a compreensão, irmão, para a gente compreender o mal, compreender Deus, entre aspas, compreender a bondade, compreender a maldade, compreender tudo, a gente só vai compreender se a gente tentar entender a eternidade. Enquanto eu quiser entender as coisas olhando só para a terra, mesmo desde Adão até o final, eu não vou entender plenamente. Se eu não entender as coisas do ponto de vista eterno, eu tenho que tentar, pela palavra, né, ver o antes de tudo e o depois de tudo. Só assim eu vou entender. E uma das coisas que a gente entende o mal de Deus permitir algumas coisas é porque eu sei que Deus está no controle, mais cedo ou mais tarde Ele vai restaurar todas as coisas e Ele vai mostrar que isso, o mal, é sempre ruim para quem faz. Ou seja, a eternidade vai me mostrar que o que está nas Escrituras, né, é o que deve ser feito. Eu só vou entender essas coisas, a bondade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, permissão de Deus do mal ter entrado na terra, né? E tudo mais, se eu pensar de forma eterna. Se eu não pensar, dá a mão na cabeça da gente. É quando você vê acidentes, uma criança, você fica assim, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender Deus deixar um negócio desse, né? Aí questiona, então Deus não é todo poderoso, porque Ele deixou um troço desse. Ele não tinha poder de intervir? Tinha. Como é que você entende um negócio desse? Me explique, assim, sabe? Você fica assim, meu pai no céu. Mas você dizer, não, é Satanás, é ele que é mau. Ele, cadê Deus? Cadê Deus? Porque Deus não mandou alguém. Isso já aconteceu. Aí eu não posso relatar aqui que eu não tenho na mente nada. Mas coisas que iam acontecer e houve uma intervenção. Ou não? Já, irmão? A nossa vida, eu acho que acontece isso de vez em quando, se não toda hora. Você vai num lugar e tem gente maquinando e Deus, o anjo está lá, Deus fala, deixa não. E Deus não deixa acontecer. Né? Carro. Tem gente que vai passando assim, olha. Aí você vai passando um caminhão com aqueles tubos lá, sei lá por que das contas, aquele tubo cai e cai em cima de você e morre. E mata todo mundo. Isso acontece aqui nas nossas histórias. O cara toma as cachaças, toma todas, aí pega um caminhão para dirigir, você vem com o seu carro, ele entra na contramão, você bate de frente, ele fica vivo, você morre, sua família toda. Mas cadê Deus? É a bondade de Deus, é o poder de Deus. Então, para entender esse dilema, né, você tem que
tem que olhar para a eternidade, olhar para a eternidade, eu repito, passada e a eternidade futura, para que eu possa entender esse negócio aqui. E a história vai me mostrar esse governo de Deus na própria história, fechando, abrindo, deixando, não deixando. Eu fico impressionado, já falei, isso aqui é quando Herodes pega Tiago, lembra da Bíblia? Capítulo 7, acho que é 7, ou é 8, sei lá. Ele pega Tiago e mata Tiago. Tiago é o irmão de João. E aí ele viu que o povo gostou, ele disse: amanhã eu mato Pedro. Aí Deus manda um anjo. Deus manda um anjo entrar na cadeia e tirar Pedro. Aí você fica, por que esse anjo não veio na noite anterior? Ele atrasou. Aí Deus quis promover Tiago. Por quê? Só na eternidade. Aí Deus quis promover. Perdeu o que, Tiago? Nada. A poltrona dele está lá. Está lá, né? Eu não sei se ele está do lado direito, né? Ele está lá, né? Está na galera lá. 24, né? Os 24 ele está lá. E o outro teve que ralar aqui e trabalhar um bocado. Ele perdeu quem ficou? Não. Porque marcou a história, né? Fez um monte de coisa a Pedro, né? Inclusive foi um grande testemunho de cristão. Você está entendendo? Como é que eu vou entender isso se eu não entender do céu? Se eu não tentar olhar para lá, né? Depois que os nossos olhos fecharem aqui, ou eu não olhar lá para trás. E aí a história é só para me dar pista. Deus deu um bocado de pista para a gente assim, né? Para eu ficar olhando, olha rapaz, pode ser assim, né? Pode ser assim, certo? A onipotência, ou Deus, o Todo-Poderoso Deus, age em perfeição com a sua bondade. Esse texto de Lamentações, não vou ler não, mas lê em casa. A gente conhece parte dele, mas lê de 19 a 27, Lamentações. Você vê ali a bondade de Deus, você vê o poder de Deus, você vê, né, o erro do homem, a misericórdia do Senhor, tal, vê tudo. Certo? A bondade de Deus é para todos, contudo é canalizada para os filhos da aliança. Isso a gente pode ver nas Escrituras também. Deus faz chover sobre bons e maus, beleza? Faz, né, comida para todo mundo. Mas tem um tratamento diferenciado sim com os filhos dele, com os filhos da aliança. Deus tem. Deus tem algo diferenciado com os seus filhos. Sem negar a bondade aos outros. Mas há uma diferente, é filho, né? E esse texto é essa ideia, Efésios, muito grande, mas fala isso claramente, e Romanos fala isso claramente. Eu gosto de Efésios dizer assim: vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham aliança, agora vocês têm aliança. Vocês não eram filho da promessa, agora vocês têm. E o que separava vocês não separa mais, porque o sangue aproximou vocês dele. Aleluia. Então hoje a gente tem herança, promessa, um monte de coisa que Deus nos deu por estarmos em aliança com Ele por Cristo Jesus. Então, a bondade de Deus acompanha a gente, né? Segundo Salmo 3. E aí ele serve, né? Deus é bom. É bom em todo tempo. Sem negociar. Venha comigo ali, Deus é bom, Deus é bom. sem negociar A sua a onipotência. sua onipotência. Olha que coisa, ele é bom e ele não negocia a sua onipotência. Ele consegue fazer isso. E é onipotente sem cessear, ou seja, sem impedir, né, a sua bondade. Olha que livro, né? Ele é bom sem negociar a sua onipotência. E ele é onipotente sem cessear. Cessear é você cortar, é você diminuir a sua bondade. Sempre age em perfeição. Deus abençoe. E a gente reflita mais sobre esses negócios, né? A gente, na próxima semana não vai ter batismo, irmão, tá bom? Na próxima semana é batismo. E aí você vai ser bênção, né? Tem que ver as roupas. E se a gente for fazer o almoço, tem que ver para avisar o pessoal. A gente está com uns 15 para se batizar.